Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma utilidade prática de programação que você pode usar no seu dia a dia, sendo você programador ou não. Eu uso essa ferramenta em diversos cenários, seja para uso profissional ou pessoal, e eu quero mostrar para vocês hoje uma aplicação pessoal, uso pessoal para essa ferramenta. Que ferramenta é essa? O Selenium WebDriver. Ele na verdade é uma ferramenta para fazer testes automatizados em navegador, né? Quando você desenvolve uma aplicação web e quer automatizar os testes, mas ele pode ser usado para várias outras coisas, né? Ele controla o navegador, você pode definir uma série de ações para ele fazer para você. Ele é compatível com diversas linguagens de programação, Java, Ruby, .NET, JavaScript, entre outras, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês usando JavaScript. Por que JavaScript? Porque eu acho ele muito simples de utilizar, a sintaxe muito tranquila para quem é iniciante e é a linguagem que eu uso no meu dia a dia. O que eu quero mostrar para vocês de aplicação prática? Vou ensinar para vocês hoje como fazer uma pesquisa de preço de produtos. Eu vou usar como teste uma aplicação que eu já fiz para mim, que eu uso no meu dia a dia, que é para fazer pesquisa de preço de cápsula de café. Eu compro bastante cápsula de café, mais do que eu deveria comprar, e é um produto que oscila muito de preço, seja em datas diferentes, seja em lojas diferentes, ele muda muito de preço. Então, eu sempre tenho que entrar em 5, 10 sites às vezes para comparar preço e vender que eu vou comprar. Como eu compro um volume grande, faz diferença. E essa ferramenta, o que ela faz? Ela entra nesses sites, eu defino as URLs dos sites que eu quero que ela entre, tira print das páginas e manda para mim no WhatsApp. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso, menos a parte do WhatsApp. O WhatsApp, como é um tutorial para iniciantes, eu não vou chegar nessa parte. Você vai depender de uma API de terceiros, integrar com essa API, então não vai ser o foco do vídeo hoje, mas se vocês se interessarem, comenta aí embaixo. Eu posso gravar um vídeo para vocês mostrando essa parte também, quem sabe com Telegram, alguma coisa nesse sentido. Tá bom, pessoal? Bora então pro vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, eu vou mostrar para vocês na prática agora como faz. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o que vocês precisam ter instalado no computador de vocês para começar a fazer esse projetinho, tá? Isso aqui é mais se você não for desenvolvedor. Se você já for desenvolvedor, se você mexer com JavaScript, provavelmente você já tem essas ferramentas instaladas. Que é um editor de código, eu recomendo fortemente o VS Code, é o que a gente vai utilizar aqui nos vídeos do canal, tá? E, na minha opinião, é o melhor editor de código que a gente tem hoje disponível e 100% gratuito, tá bom? Esse aqui é o VS Code, só fazer o download dele, é muito simples de instalar, eu já tenho instalado aqui. E para rodar o JavaScript do nosso computador, a gente vai utilizar o Node.js, que já é para isso, tá? Baixar a versão sempre LTS, que eu recomendo, é mais estável, tá? Tendo esses dois instalados, vamos começar a mexer com o nosso projetinho, tá bom? Então eu vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho, no meu computador. Eu vou chamar aqui de tutorial automação Selenium, certo? Eu vou abrir aqui o VS Code pra gente. Então, vou aqui abrir uma nova janela dele. Para você abrir a pasta no VS Code, tá? O meu tem inglês, de vocês, se vocês quiserem mudar para português, fiquem à vontade. Quando ele instala a primeira vez, inclusive, ele pergunta se você quer utilizar em português ou não. Para você abrir a pastinha, você tem duas formas. Você pode pegar a pastinha aqui e arrastar aqui para dentro, é uma forma, tá? No Windows isso não é muito comum o pessoal utilizar, então você pode vir aqui também em arquivo, abrir pasta e selecionar a pasta recém-criada, tá? Eu vou fazer isso aqui, então vou aqui na mesa aqui do Mac, selecionar a pastinha, clicar aqui em abrir, tá bom? Quando você faz isso no VS Code, aqui do lado ele já abre a lista de todos os arquivos que estão dentro da sua pasta, por enquanto não tem nada. E eu vou clicar aqui em View, visualizar, terminal, não lembro se no Windows também é terminal ou é console, prompt, mas vai ser alguma coisa nesse sentido para ele abrir essa telinha aqui embaixo, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um novo projeto. Quando a gente inicia um novo projeto, é muito importante a gente criar um arquivo chamado package.json para a gente poder instalar depois as bibliotecas do JavaScript. Para fazer isso é muito simples, a gente digita npm init, iniciar, né? -y. -y por quê? Porque ele vai criar um projeto sem perguntar nada para a gente. Ele vai criar o arquivo modelo. Quando eu clico aqui, ó, ele criou esse arquivinho para a gente. A diferença do -y é que ele perguntaria pra gente o name, a versão, qual que é o arquivo principal e assim por diante, tá bom? Criou o arquivo, eu vou criar aqui nosso primeiro arquivo JavaScript, então eu vou clicar com o botão direito aqui, novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo, por exemplo, de automação.js, JS de JavaScript. Vou editar aqui o package dizendo que é o nosso ponto de entrada, que é o nosso arquivo principal é o automação.js. Não vai fazer tanta diferença aqui para o nosso uso, mas só para a gente seguir umas boas práticas, né? Para a gente começar a utilizar, o que a gente vai precisar fazer também? Instalar no nosso projeto o Selenium, que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Para instalar o Selenium aqui, você acessando o site dele, selenium.dev, aqui em Downloads, temos aqui as linguagens compatíveis, vão vir aqui no JavaScript,
Pode ver que ele é bem atualizado, ele foi atualizado no dia 25 agora, hoje é dia 30, 5 dias atrás. E aqui tem o comandinho para a gente instalar ele no nosso projeto. Eu vou copiar aqui o comando. Aqui também tem uma versão reduzida do comando, é a mesma coisa, tá? Vou vir aqui no nosso VS Code novamente. Aqui, botão direito, colar o comando. Vou dar Enter, ele vai começar a fazer a instalação. Essa instalação só funciona, pessoal, se a gente tiver o package.json. Se a gente não tiver, não vai funcionar. Por isso que é importante criar esse arquivo primeiro com aquele npm init, tá bom? Feita a instalação, ele já criou aqui dentro do nosso package, ele já adicionou como dependência o Selenium WebDriver. E aqui criou a pasta Node Modules, que é onde tem os arquivos dessa biblioteca ali dentro rodando. Vamos lá. Para utilizar o VS Code, o Selenium, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar chamar ele aqui. Então eu vou chamar aqui const, criar uma constante. São três opções que a gente vai puxar do Selenium, que é o builder, a gente vai precisar, o by e o until, certo? Igual a require Selenium WebDriver. Isso aqui tem na documentação dele, tá, pessoal? E eu vou criar aqui também a questão para a gente chamar o Google Chrome, que é o navegador que a gente vai utilizar. Pode ser outro navegador também, ele é compatível, acho que com praticamente todos, eu imagino. E a gente vai chamar aqui o Chrome, usando o require também. E vamos especificar aqui, Selenium WebDriver /Chrome, certo? Feito isso, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um array das páginas que a gente vai vai utilizar no Selenium para buscar os preços das cápsulas de café. Então eu vou criar aqui uma constante chamada páginas, que vai ser um array de objetos, e eu vou definir aqui o nome da página. Então eu vou colocar aqui o nome do supermercado aqui da minha região, Forte Atacadista, e vou definir aqui a URL do site, que por enquanto eu não sei ainda, eu vou lá buscar. Tá bom? Vou adicionar aqui mais uns 2 sites aqui de modelo. Então eu vou chamar aqui o Angelone, que é outro supermercado da região, e o Giasse, que é outro supermercado da região, tá bom? Eu vou pesquisar essa URL, então eu vou vir aqui no site do supermercado, que é o Forte Delivery, nesse caso aqui, primeiro exemplo. Vou procurar aqui no site o produto que eu quero fazer essa pesquisa, né? Então, Doce Gusto. Tá aqui o produto que eu quero fazer pesquisa. Vou vir aqui, vou copiar o URL dele e vou colar aqui no nosso projetinho. Esses 2 sites aqui também de exemplo, eu já separei os URLs deles previamente para a gente não perder muito tempo. Colei aqui dentro. Pronto. Então aqui eu já tenho aqui as páginas, tá? Eu vou criar agora aqui uma função para a gente processar essas páginas, tá? Então eu vou criar aqui um async function, processar páginas, uma funçãozinha do JavaScript. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar aqui um console.log, só para a gente poder acompanhar o processo, né? Então, iniciando processo. Aqui eu vou instanciar o builder do Selenium. Então eu vou criar aqui const driver. Vai ser igual a await new builder, certo? E aqui eu vou definir um ponto for browser como Chrome ponto build. Pronto, esse aqui é o driverzinho, como a gente vai chamar o navegador. Basicamente com essa linha aqui a gente já consegue acionar ele. Eu vou criar aqui um bloco try finally. O que é importante? Sempre quando eu finalizar, eu matar esse driver, eu sair dele, né, para fechar o navegador. Então eu já vou chamar aqui o driver.kit, certo? E aqui no try, o que eu vou fazer? Eu vou criar um laço de repetição, um laço for dentro dessas páginas para a gente acessar página a página. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui for página of páginas. Vou adicionar um console.log aqui. Opa, esqueci do const, desculpa. Const página of páginas. E vou botar aqui, processando página. E aqui eu vou chamar a página.nome, que é a propriedade lá do objeto dentro desse array. Certo? Aqui basicamente um console simples, tá? E eu vou chamar essa função aqui embaixo. Então eu vou vir aqui, processar páginas. Como é que eu executo esse arquivo? Como é que eu chamo ele aqui? Eu venho aqui no terminal, vou digitar node automação.js. Ele deu aqui a mensagem iniciando o processo, então ele chegou nessa parte aqui.
Ele abriu o navegador porque eu já instanciei o drive, mas eu não cheguei a usar ele para nada, por isso que ele já fechou, ele chegou no final ali. E ele deu log aqui, processando página Forte Atacadista, Angelone e Giasse. Perfeito. Agora a gente tem que fazer a função em si do Selenium, utilizar esse driver para alguma coisa. E aí que a gente vai começar a trabalhar. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá, eu vou só organizar um pouco melhor esse código. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui const, eu vou extrair daquele objeto o nome e a URL vindo da página, certo? Assim eu já não preciso mais chamar página.nome, eu posso usar só o nome, tá bom? E eu posso usar também só a URL. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar await driver.get e vou chamar a URL que eu declarei ali em cima da página, certo? Vamos testar aqui de novo, só pra gente ver se está funcionando. Não está fazendo nada ainda, né? Mas vamos ver se está funcionando. Automação.js, iniciando o processo, ele vai abrir o navegador aqui para mim e vai ir para aquela URL, ó. Já navegou aqui, ó, Forte. O Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Ele não fechou o navegador ainda porque ele está processando, está carregando a página ainda. Ó, foi para a segunda página, fechou a primeira, foi para a segunda. Não fez nada até o momento. Fechou a segunda, foi para a terceira e acabou o processo. Por quê? Ele executou, terminou de carregar, chegou no final aqui e fechou o navegador. Como a gente não fez nada, ele só abriu a página do navegador sem fazer nenhuma ação, tá bom? O que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou simplesmente fazer um comando aqui para ele aguardar o carregamento do body da página por 5 segundos. Por quê? Porque a página, eu quero tirar um print dessa página. E até eu quero esperar que ela carregue totalmente antes de eu tirar esse print, para não tirar um print sem as informações totalmente carregadas. Então eu vou fazer aqui, é isso que a gente vai utilizar, aquele útil que a gente importou lá no começo. Eu vou chamar aqui driver.wait. Eu quero que aguarde. E eu quero aguarde o que? Until.element located, o elemento localizado. Quando localizar qual elemento? By CSS, o body da página, que é o elemento padrão que vai existir em toda a página. Quanto tempo que eu quero que ele aguarde? Eu quero que aguarde 5 segundos, tá bom? 5.000 milissegundos no caso. Ou seja, ele vai carregar, depois de carregar, ele vai aguardar mais 5 segundos, porque às vezes tem alguma questão de JavaScript na página, que por mais que ela terminou de carregar, os elementos não estão prontos ainda. Tá? Ele vai aguardar 5 segundos antes de fazer alguma coisa. Vamos testar de novo. Eu gosto sempre de fazendo o comando e testando para a gente acompanhar como é que está sendo. Ó, então ele vai abrir a página, vai carregar. Depois de terminar de carregar, vai aguardar 5 segundos para depois ir para a próxima página. No passo a passo, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou chamar um await driver.manage.window.setRect. O que esse setRect vai fazer? Eu vou definir a resolução da página. Por quê? Porque por padrão o navegador abre pequenininho e às vezes no print não vai aparecer todas as informações que eu preciso. Então eu vou definir aqui como Full HD para trazer mais informação na página. Vou criar uma constante aqui chamada captura tela. E o que ele vai fazer? Await driver.take screenshot. Ele vai fazer o screenshot salvar em memória. Depois com esse screenshot eu vou salvar no meu diretório, na minha pasta do projeto. Então eu vou vir aqui const caminho pasta, que vai ser igual a path.join dir name. Isso aqui é padrão do JavaScript, tá, pessoal? E eu vou salvar ele aqui com um nome mais .png, por exemplo. fs de file system.write file sync, o caminho da pasta, e eu vou salvar a captura de tela. Base 64. Eu preciso importar mais 2 pacotes aqui em cima, que é o fs. Então eu vou chamar aqui const fs require fs para a gente mexer com arquivos, tá bom? E o const path, que é para a gente poder obter o caminho dos diretórios, aquele comando path que a gente utiliza lá embaixo, tá bom? Feito isso daqui, cara, basicamente ele deve funcionar, tá bom? Eu vou até botar um console.log aqui embaixo, botando aqui, captura de tela, salva em... E aqui eu vou colocar o caminho da pasta, tá bom? E vamos executar a nossa automação aqui para a gente testar. Então, node automação.js, iniciando o processo. Ele vai abrir o navegador aqui, coisa linda, funcionando. Ó, vocês podem reparar, a gente tem um problema aqui depois, tá? Ele definiu a resolução, tirou o print e foi pro próximo.
Tu pode reparar que o primeiro site ele tem um pop-up que está atrapalhando a nossa vida. Então a gente vai ter que fazer uma tratativa específica para esse site para fazer funcionar. Então vamos aguardar ele rodando aqui o processo. Aqui, pessoal, eu optei por fazer uma captura de tela, mas eu poderia pegar os elementos da página e já tentar capturar o texto do preço. Mas como nesse caso específico, às vezes tem um pop-up de oferta, alguma coisa mais abrangente do que só o texto do preço, eu optei por fazer captura de tela. Se você observar aqui, ó, já tem 3 print screens aqui, ó, 3 capturas de tela. Se eu abrir a janelinha do nosso projeto aqui, a pastinha, deixa eu voltar aqui na pasta, ó, tutorial. Eu tenho aqui, ó, Angelone. Se eu abrir aqui, eu tenho o print da página já aqui funcional. Se eu vim aqui no Giasse também, ó, ele tem esse pop-up aqui embaixo, mas não está atrapalhando a nossa vida, consigo ver o preço. E o Forte Atacadista que a gente vai ter que fazer uma tratativa. Por quê? Porque ele tem esse bendito pop-up aqui na frente. Tá? Então a gente vai ter que fazer uma tratativa para poder fechar esse pop-up antes de tirar o print. Como é que eu faço? Eu vou ter que criar uma exceção pro Forte Atacadista. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou acessando a página do Forte. Deixa eu ver se ele abre o pop-up pra gente novamente. Abriu. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um clique nesse apenas dar uma olhada, por exemplo, antes de eu tirar o print. Então eu posso dar um F12 aqui no navegador. Eu estou usando o Safari, mas o Chrome vai ser bem parecido, tá? Eu preciso localizar esse elemento aqui na página. Então, ó, eu localizo aqui via inspecionar elementos do navegador e eu vou ver como é que ele chama esse elemento aqui na página, tá? Ó, ele tem um modal chamado modal CEP, uma div e assim por diante. E a gente vai fazer essa tratativa aqui, ó. No caso, que eu vou tentar chamar aqui, ó, eu quero pegar essa div aqui e fechar ela, tá bom? Então eu preciso executar um comando JavaScript nessa div aqui, modal cep.overlay. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Isso aqui é no caso bem específico, tá? Até eu não deveria nem ter usado esse site como exemplo, mas vamos aproveitar e vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Então tá aqui, ó, eu tô fazendo o loop das páginas, né? Peguei a URL, acessei a página, aguardei. Aqui define a resolução. Antes de fazer a captura, eu tenho que fazer uma exceção por Forte. Então eu vou vir aqui e dizer if. O que é o if? Se o nome que eu estou processando no momento for, deixa eu pegar aqui, ó, Forte Atacadista, eu vou ter que fazer uma coisa antes, né? Então isso vai cair nesse bloco de código só se o nome for Forte Atacadista. E o que eu vou fazer? Eu vou executar um script, um JavaScript puro dentro da página. Então eu vou dar aqui um await driver.execute script. Eu vou abrir com crase aqui para mim poder dar quebra de linha. E vou simplesmente chamar uma const pop-up, que eu vou armazenar aquele pop-up. Então document.querySelector. E eu vou chamar o ponto modal cep ponto tracinho overlay, que é o nome que está lá. Aí se tiver esse pop-up, ou seja, se eu localizei o pop-up, eu simplesmente vou dar aqui um... Opa, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Eu vou fazer um pop-up .style.display. Eu vou mexer no CSS dele igual a none, para ele ficar invisível. Basicamente é isso. Vamos testar de novo. Ele vai acessar, vai definir a resolução primeiro. Então ele está aguardando aqueles 5 segundos, vai definir a resolução, fechou e tirou o print. Isso. Se a gente só capturasse o elemento da página que trouxesse o preço aqui, a gente não teria essa informação. Então, para esse nosso caso, o print é a melhor solução. Tá indo para o terceiro site. Beleza. Se a gente for conferir aqui na pastinha do projeto, agora o print do Forte Atacadista, tá aparecendo o preço como a gente precisa. E é isso, pessoal. É uma automação muito simples, muito básica. 60 linhas de código, basicamente, porque a gente os passou bem, deixou bem formatadinho, não precisaria nem tudo isso dali. Até o Chrome acho que eu nem utilizei, na verdade, porque ele já pega o navegador padrão aqui, era para me forçar. Então meu navegador padrão aqui já é o Chrome, então já foi direto, nem precisei especificar nesse exemplo. E é isso, pessoal, uma automação muito simples. Depois eu posso ensinar para vocês como é que vocês agendam para executar isso aqui ou coisa parecida, criar um atalho para quando você clicar ele já fazer, tá? Espero que tenha dado para entender o processo. Não sei se eu falei muito rápido, se deu para entender ou não. Qualquer dúvida vocês podem comentar aqui. Se vocês falar, Bruno, não deu para absorver, a gente tira as dúvidas, a gente grava um novo vídeo mais detalhado, mas basicamente o processo é esse. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço, qualquer coisa no comentário e até a próxima.